Tem algo silencioso destruindo a sua reputação agora mesmo e você nem percebe. E se você ignorar este vídeo, vai continuar perdendo respeito, oportunidades e espaço social sem entender o motivo. Mas se ficar comigo até o final, eu vou te mostrar 4 hábitos invisíveis que corroem sua imagem por dentro. E no tópico 1, você vai descobrir o mais traiçoeiro de todos, o que sabota sua presença social sem fazer barulho. A verdade é simples. Sua reputação não cai por grandes erros. Ela se desgasta em pequenos comportamentos automáticos, o que os estoicos chamavam de rachaduras silenciosas do caráter. E quando você identifica essas rachaduras, você recupera algo que quase todo mundo perde: controle sobre a forma como o mundo te enxerga. Então respira fundo agora, porque o que você está prestes a entender pode ser a virada de chave que separa quem vive sendo mal interpretado de quem é visto com força, clareza e credibilidade. E a gente vai começar exatamente pelo hábito que mais rouba isso de você. Tópico 1. O impacto invisível dos hábitos tóxicos na sua reputação. A pior parte de perder respeito é que ninguém te avisa. As pessoas simplesmente começam a te tratar diferente. E você fica tentando entender onde foi que tudo começou a desmoronar. Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha de estar sendo visto com menos seriedade, como se sua presença tivesse perdido força. E o mais confuso é que nada grave aconteceu. É como se o mundo tivesse virado um pouco contra você, sem explicação. E olha, eu sei exatamente como isso machuca, porque já vivi esse mesmo desconforto achando que o problema era o mundo, quando na verdade eram meus próprios hábitos me sabotando. O pior, tudo isso acontece no silêncio. Os estoicos sempre alertaram que não é uma grande queda que destrói uma vida, mas o acúmulo de pequenas distrações que viram padrão. Marco Aurélio dizia que nossas ações diárias são como gotas d'água moldando pedra. No começo, imperceptíveis, mas inevitáveis com o tempo. E é aqui que mora a armadilha. A maioria das pessoas nunca percebe que sua reputação não quebra de uma vez. Ela apodrece devagar, como madeira antiga que cede de dentro para fora. Quase ninguém enxerga isso. É por isso que tantos vivem frustrados, tentando entender por que perderam respeito, sem notar que foram microatitudes que criaram esse efeito dominó. A partir de hoje, quando sentir que não está sendo levado tão a sério, faça um teste simples. Observe seus microcomportamentos como se você fosse um terceiro olhando de fora. Imagine que sua mente funciona como um radar. Cada gesto envia um sinal, aproximando ou afastando as pessoas. Repare na forma como você fala, no que você comenta, no jeito como reage quando fica ansioso, irritado ou impaciente. Escolha apenas um hábito para observar no dia. Só um. Consciência é o primeiro tijolo da mudança. Quanto mais você percebe, mais você assume controle do que antes vivia no piloto automático. E quando essa clareza começa a surgir, uma verdade incômoda aparece. Existem hábitos específicos que parecem inofensivos, mas destroem sua reputação por dentro, como ferrugem em metal. Eles são tão comuns, tão normais, que a maioria nem percebe o quanto corroem confiança e credibilidade. E o mais perigoso deles, talvez o que mais silenciosamente sabota vidas e relacionamentos, é um hábito que muita gente jura que não tem, mas quase todo mundo pratica sem perceber. Tópico 2. Fofoca. O veneno silencioso que corrói confiança. Você já percebeu como algumas conversas deixam um gosto estranho no ar? Como se algo ali tivesse passado do limite? Mesmo que parecesse só uma brincadeira inocente, é curioso. A fofoca quase sempre começa leve, divertida, até confortável. Mas depois que você sai da conversa, bate aquela sensação incômoda de que algo foi exposto que não deveria. E o pior é quando você percebe que já alimentou isso também. Às vezes por nervosismo, às vezes por querer se enturmar. É exatamente assim que a reputação começa a ser corroída. Não por algo dramático,
mas por comentários que escorregam da sua boca antes que você perceba, como um veneno doce que entra macio e destrói devagar. Os estoicos tinham horror à fofoca, porque sabiam que ela revela muito mais sobre quem fala do que sobre quem é falado. Epicteto dizia que um sábio nunca desperdiça sua voz discutindo vidas alheias, porque isso denuncia uma mente ocupada com o que não controla. E pensa comigo, se você fala de alguém pelas costas, quem te ouve automaticamente pensa: se ele fala assim dos outros, imagina de mim? Esse é o golpe invisível. Não importa o conteúdo da fofoca, importa o sinal que ela transmite. Impulsividade, imaturidade, falta de solidez. É por isso que a fofoca destrói reputações inteiras, sem que você perceba o estrago até ser tarde demais. A partir de hoje, quando estiver numa conversa que começa a escorregar para esse território, faça um movimento simples, mas poderoso. Silencie. Não com arrogância, não com cara feia. Apenas deixe passar. Imagine suas palavras como tijolos construindo uma casa. Cada comentário constrói ou destrói alguma coisa. Pergunte-se: se essa pessoa estivesse aqui, eu diria isso na frente dela. Se a resposta for não, se afaste do assunto com elegância. Mude o foco. Traga algo útil. Uma conversa que eleva é como luz entrando numa sala escura. Muda o ambiente inteiro. Esse pequeno gesto transforma sua presença e mostra maturidade instantânea. E quando você começa a fazer isso, algo interessante acontece. As pessoas passam a te tratar diferente. Elas percebem que você não participa de ruídos, que não se alimenta de drama, que não usa a vida dos outros como distração. E aí surge a parte mais poderosa. Você deixa de parecer mais um e passa a ser visto como alguém confiável, sólido, alguém que tem uma vida tão rica que não precisa se apoiar na dos outros. Mas existe um segundo hábito, tão destrutivo quanto a fofoca, que corrói ainda mais rápido a imagem que você tenta construir. E esse hábito faz o respeito evaporar na mesma velocidade que a confiança. Qual desses hábitos você mais sente que pega em você? Comenta aí. Tópico 3. Falta de confiabilidade. Quando sua palavra perde valor, a pior sensação é perceber que alguém não confia totalmente em você. E ninguém te diz isso abertamente. Só que você sente, no olhar, no tom, na mudança sutil de como te tratam. Já aconteceu com você? Convites diminuem, conversas ficam mais secas e nasce um silêncio que machuca mais do que qualquer crítica. O mais cruel é que essas rachaduras não aparecem por um erro gigante, mas por pequenas falhas repetidas, atrasos, promessas que escapam, combinados que você jurou lembrar e não lembrou. É assim que sua reputação começa a desbotar, como tinta velha exposta ao sol, devagar, quase imperceptível, mas real. Os estoicos levavam a confiabilidade tão a sério que a tratavam como virtude de caráter. Sêneca dizia que um homem que não cumpre sua palavra perde a si antes de perder os outros. Forte, né? E é ainda mais forte quando você percebe que isso não é filosofia abstrata, é vida real. Quando sua palavra perde valor, seu respeito perde junto. Quando você diz, eu vou e não vai, o mundo grava isso. Quando você promete e não cumpre, sua identidade fica frágil, instável, quebradiça. É como se a falta de coerência criasse um eco interno. Eu não sei se posso confiar em mim. E isso atinge seu autoconhecimento, sua inteligência emocional e até sua autoestima. E a partir de hoje, faça algo extremamente simples, mas transformador. Antes de dizer sim, faça uma pausa, só um segundo. Respire, pergunte-se, eu realmente vou cumprir isso? Essa pausa é como uma porta que separa você do impulso. Quando você honra cada compromisso como se fosse um acordo consigo mesmo, sua vida muda. Se marcar um horário, chegue. Se prometer entregar, entregue. Se não conseguir, avise. Antes, não depois. Cada microação dessas coloca mais um tijolo na construção da sua credibilidade. E pessoas que são consistentes, mesmo nas pequenas coisas, são vistas como raras,
porque realmente são. E quando essa consistência começa a aparecer, algo mágico acontece. Sua presença ganha peso. As pessoas começam a confiar de novo. Seu círculo te olha com maturidade, com respeito, com aquela sensação de que você é uma âncora no meio do caos. Mas existe um outro hábito, ainda mais sorrateiro e destrutivo, que sabota tudo isso em segundos. Um hábito impulsivo, movido pela ansiedade, que faz você se precipitar, cortar falas, atropelar conversas e parecer alguém que fala demais e escuta de menos. E quando esse hábito entra, até sua melhor reputação treme. Tópico 4. Interrupções constantes. A ansiedade que destrói sua presença. A pior parte de falar demais é perceber isso só depois que tudo já aconteceu. Você sente aquele incômodo no estômago, como se tivesse atravessado alguém sem intenção, mas mesmo assim deixado uma marca. Já passou por isso? Aquele momento em que sua boca foi mais rápida que sua mente e você percebe que interrompeu, atropelou, cortou o ritmo da conversa. O silêncio depois entrega tudo. E dói justamente porque você não queria parecer arrogante. Estava só ansioso, tentando acompanhar, tentando não perder o fio. Mas essa ansiedade deixa um rastro invisível na sua reputação. E poucas pessoas percebem isso até ser tarde demais. Os estoicos chamavam a escuta de uma prova de grandeza interior. Marco Aurélio dizia que a mente impulsiva fala para vencer, não para entender. E isso revela muito do que está acontecendo dentro de nós. Interromper alguém não mostra pressa, mostra falta de inteligência emocional. Sinaliza inquietação, impaciência, autocontrole frágil e, mesmo sem intenção, comunica desrespeito. Não porque você quer ser inconveniente, mas porque o outro sente que você está ouvindo para responder, não para compreender. Pouca gente entende a profundidade disso, mas quem entende muda a vida inteira. A partir de hoje, pratique algo tão simples que quase ninguém faz. Antes de responder, espere 2 segundos. 2 segundos podem parecer nada, mas funcionam como um freio emocional. Eles te devolvem o comando do diálogo. Eles mostram calma, maturidade, presença. Imagine sua comunicação como um mar. Ondas calmas refletem o céu. Ondas agitadas deixam tudo turvo. Falar com pausa cria profundidade. Falar no impulso cria ruído. Use esses 2 segundos para respirar, observar e realmente ouvir. Isso muda sua energia, fortalece seu autoconhecimento e eleva sua reputação de forma instantânea, sem mudar uma única palavra do que você diz. E quando você começa a dominar esse silêncio estratégico, algo transformador acontece. As pessoas passam a te ver como alguém que pensa antes de agir, alguém com postura, alguém com presença real. Sua imagem ganha densidade, sua voz ganha peso. Sua presença ganha autoridade. Mas existe um hábito ainda mais traiçoeiro. Um hábito tão comum que contamina ambientes inteiros. Um hábito que suga energia, afasta pessoas e destrói sua credibilidade sem que você perceba. E o mais assustador, ele é socialmente aceito, o que o torna muito mais perigoso. Tópico 5. Reclamação excessiva. Quando a negatividade vira identidade, a verdade é dura. Ninguém percebe quando começa a reclamar demais, mas todo mundo percebe quando você vira a pessoa negativa. Dói ouvir isso, né? Já sentiu aquele desconforto quando alguém te solta uma frase tipo "você anda reclamando muito" com um sorriso sem graça? Eu já. E aquilo me atingiu como um soco que eu não estava preparado para levar. Porque reclamar parece inofensivo, alivia na hora, tira um peso, dá a sensação de desabafo. Mas devagar, bem devagar, vai moldando sua reputação, vai pesando no ambiente, vai drenando energia. E quando você percebe, a negatividade não está só nas suas palavras, ela está colada na sua identidade. Os estoicos eram implacáveis com esse hábito. Sêneca dizia que ceder espaço à lamentação é entregar sua força para o que não controla.
E isso bate forte quando você vê a realidade. Reclamar não resolve, não alivia, não transforma, só te prende. E o mundo percebe. Reclamar demais transmite falta de inteligência emocional, falta de autoconhecimento, falta de adaptação à vida real. Mostra que você reage antes de refletir, que está preso em uma tempestade interna que ninguém consegue ajudar a atravessar. E o mais perigoso, a maioria acha que é só um comentário, quando na verdade é um padrão de comportamento que arrasta sua credibilidade para baixo sem você perceber. A partir de hoje, faça o ritual estoico mais poderoso que existe. Antes de reclamar, faça a pergunta que define seu futuro. Isso está sob meu controle. Essa frase é como um raio que ilumina sua mente. Se você pode mudar, mude. Se não pode, solte. Imagine a reclamação como fumaça em um quarto fechado. Quanto mais você respira, mais sufocado fica. Em vez disso, respire ar puro. Troque nada dá certo por o que posso fazer agora. Assuma o protagonismo da própria energia. Esse gesto simples eleva seu nível de maturidade emocional, muda sua postura e reconstrói sua reputação diante de quem te observa e diante de você mesmo. E quando essa virada acontece, você sente na pele, seu ambiente fica mais leve, as pessoas começam a te buscar mais, sua presença inspira ao invés de drenar. Você deixa de ser carregado pelo problema e passa a ser guiado pela solução. E aqui vem a parte mais importante. Entender como esses 4 hábitos se conectam e como usar a filosofia estoica para construir uma presença forte, estável e impossível de ignorar. Porque saber o que destrói sua imagem é só o começo. A verdadeira transformação está em saber exatamente como reconstruí-la. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, considera deixar o like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Tópico 6. Síntese estoica. Construção de uma reputação sólida. A maioria das pessoas perde o respeito dos outros muito antes de perceber que perdeu o próprio. E essa é uma verdade que ninguém gosta de encarar. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que sua presença não tem o impacto que deveria, mesmo você achando que está fazendo tudo certo? Eu já. E demorei anos para entender que a razão estava nos pequenos hábitos que eu ignorava. Hábitos que minavam minha força sem fazer barulho. É como tentar construir uma casa sobre areia. Você até levanta paredes, mas tudo treme por dentro. Agora que você viu a raiz dos 4 hábitos, finalmente enxerga o que quase ninguém vê. Sua reputação é moldada no silêncio. Os estoicos sempre ensinaram que o caráter nasce das microdecisões repetidas todos os dias. Marco Aurélio dizia que a alma se tinge da cor dos seus pensamentos, mas também das atitudes que você repete. E quando você abandona a fofoca, fortalece sua credibilidade. Quando cumpre o que promete, solidifica seu autoconhecimento. Quando domina a ansiedade de interromper, desenvolve verdadeira inteligência emocional. Quando para de reclamar, você assume as rédeas do seu desenvolvimento pessoal. Quem ignora esses hábitos vive reagindo. Quem controla vive liderando. Essa é a diferença invisível que separa pessoas comuns de pessoas respeitadas. A partir de hoje, imagine sua reputação como um templo. Um templo não cai de uma vez. Ele racha por dentro, lentamente, até desmoronar. Cada atitude sua é uma pedra colocada ali. Quando você escuta com presença, reforça colunas. Quando você age com consistência, sela fissuras. Quando você abandona a negatividade, limpa o altar. Quando escolhe conversas elevadas, protege o teto desse templo. E aqui vai uma pergunta que muda tudo. Que tipo de energia você quer que as pessoas sintam quando você chega? Porque essa resposta molda seu comportamento, sua maturidade emocional e a versão de si que você constrói no mundo. E quando essa constância começa a surgir, você sente a diferença. Sua voz tem mais peso, sua presença tem mais calma, seu comportamento inspira. As pessoas te tratam como alguém firme, alguém claro, alguém digno de respeito. E o mais bonito é perceber que essa transformação não é só externa, ela começa dentro de você.
É você voltando a confiar em si, voltando a se orgulhar da própria postura, voltando a viver alinhado com o que acredita. Agora que você viu esses 4 hábitos, a pergunta mais importante é: o que você vai fazer com isso? Porque não adianta só entender. A transformação começa quando você aplica. E se você reparar, cada um desses hábitos mexe diretamente na sua reputação, no seu respeito, na sua presença no mundo. Não é teoria, é vida real, é comportamento, é maturidade emocional sendo construída no detalhe. Então pensa com sinceridade. Qual desses hábitos você reconheceu em si? Qual deles estava te sabotando no automático? Qual deles você vai abandonar hoje, não amanhã? Suas respostas não são apenas comentários, são compromissos públicos com a sua própria evolução. E isso muda tudo, porque a verdade é simples. Você merece ser tratado com respeito, mas isso começa dentro. Começa nas microdecisões, na consistência, na postura. Começa escolhendo quem você quer ser de verdade. A filosofia estoica não é só sabedoria antiga, é ferramenta prática para quem quer crescer, se estabilizar e se tornar alguém que inspira. Se esse vídeo fez você enxergar algo que precisava ser visto, fica comigo nessa jornada. Se inscreve, ativa as notificações e caminha junto da nossa comunidade, porque aqui a gente cresce no detalhe, na consciência, na prática. E se quiser reforçar seu compromisso, comenta aqui embaixo. Eu escolho construir minha reputação com consciência. Isso marca o início da sua mudança.